Nas edições recentes Em Debate do Sem Diplomacia, temos discutido bastante o fenômeno Donald Trump nos Estados Unidos, seja no período da eleição como da posse, a partir de janeiro desse ano. Dentro desse processo que levou à vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, associado a outros fenômenos na Europa, como o Brexit, o plebiscito aprovado na Inglaterra para a saída da União Europeia, aparece um fenômeno importante que é a radicalização, a polarização política, em que aparecem atores mais à direita, do liberalismo. Ou seja, nós podemos falar que existiria uma direita neoliberal, mas está aparecendo uma direita etnonacionalista que coloca o tema da nação associado a questões religiosas, étnicas, e passa a defender posturas radicais com relação ao fortalecimento dos espaços nacionais. O Trump, a partir da eleição, se apoiou muito num grupo nos Estados Unidos chamado Direita Alternativa, Alt-Right, que tem como um dos veículos importantes de difusão Breitbart News. É um site, é uma direita que pode ser considerada, além de alternativa, outsider, porque nunca teve um peso importante em termos eleitorais e não fosse a proximidade com Donald Trump, dificilmente teria a visibilidade que alcançou. Nós estamos hoje inaugurando uma série de programas no Sem Diplomacia, discutindo justamente essa polarização à direita que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, em que lembramos um pouco aquilo que o historiador Eric Hobsbawm colocou como era dos extremos, quando ele analisou o século XX, ele disse o breve século XX que começa na Primeira Guerra Mundial e termina com o fim da União Soviética, em que vocês têm uma situação de conflito acirrado entre nacionalismos, socialismos, fascismos, e nessa dinâmica de conflito de opostos, ele vê como um sinal do que define esse século breve XX. E nós estamos recuperando um pouco, será que estamos entrando numa nova era de extremos, em que reaparecem com outros nomes, com outras propostas, com outras agendas, forças extremistas na política? Nesse primeiro programa, vamos trabalhar um pouco com essa ideia dessa direita alternativa nos Estados Unidos que está hoje presente no governo Trump. Para discutir esse tema, temos dois especialistas, Ariel Fingerud, que é doutor em ciência política pela Unicamp, pesquisador do IEI e do Sem Diplomacia, que vai nos mostrar um pouco o que é essa direita, qual é sua agenda, quais são suas características. Matheus Oliveira, também do Sem Diplomacia, pesquisador do IEI, faz doutorado no programa Santiago Dantas de Relações Internacionais, vai nos mostrar o outro lado, as perspectivas mais críticas dessa direita a partir de visões de centro, de esquerda, tentando mostrar os dois lados. Então, na próxima sessão, começamos com a palavra do nosso convidado Ariel Fingerud e de Matheus Oliveira. Passo agora a palavra para Ariel e muito obrigado novamente por estar aqui. Muito obrigado, Ayerbe, obrigado, Matheus. É um prazer estar aqui. Eu acho que vai ser muito interessante esse novo ciclo de discussões que se inicia agora sobre a era dos extremos e discutindo essas transformações que o mundo está passando. Bom, sobre a direita alternativa,
Eu acho que é muito interessante porque, como a gente discutiu já em outros debates aqui no programa, é difícil a gente classificar o Trump como conservador. E ele teve até dificuldade de mobilizar essa base conservadora nos Estados Unidos. Então, essa chamada direita alternativa, ela serviu como base política para que o Trump conseguisse mobilizar tanto um eleitorado que seria conservador, quanto um eleitorado que seria mais progressista, ou, se a gente quiser usar o termo até, de esquerda, né? E é interessante pensar essa ideia de direita alternativa, né? Porque é sempre um jogo de alteridade que a gente tem. E essa classificação direita-esquerda, ela muitas vezes acontece a partir muito mais dos críticos do movimento do que como uma autoafirmação. E na polarização dentro da direita, se a gente for até pensar direita ou extrema-direita, ou neofascistas e conservadores, essas dicotomias elas sempre ocorrem a partir dessa alteridade com o outro. Então a ideia de direita alternativa parte mais de uma visão dos conservadores, dizendo assim, olha, esse movimento que está surgindo não é nosso, não faz parte do nosso movimento, né? Mas na perspectiva deles, da direita alternativa, eles seriam como se fossem os próprios conservadores num estado mais puro, mais mobilizado, mais energizado, né? Então, essa classificação depende muito desse jogo de alteridade. O que eu acho interessante a gente notar, que pode nos ajudar a explicar por que esse movimento ganhou força. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ver a questão do dinheiro, né? Da onde vem o dinheiro e por que, de repente, a direita alternativa ganhou força. Se a gente for comparar com o movimento conservador tradicional, os chamados think tanks, os intelectuais conservadores, eles tinham muito financiamento das fundações ligadas ao setor de petróleo e setores tradicionais da economia americana. Então, ferro, automóveis, essa indústria tradicional. A direita alternativa, ela consegue se financiar muito usando partes do chamado Vale do Silício, algumas famílias do Vale do Silício que, de repente, querem mudar a cultura midiática americana, e também da chamada indústria do entretenimento, que tradicionalmente é liberal, mas que algumas pessoas, de repente, estão financiando uma mudança de cultura política também. E, além disso, eu acho que também é interessante notar como tem uma crítica do politicamente correto que esses grupos fazem, né? Então, os conservadores falam disso há muito tempo, mas, de repente, essa direita alternativa, ela usa esse argumento do politicamente correto como uma forma tanto de se defender, como de repente, atacar. Então, eu acho que o sucesso que eles tiveram, e tem na internet, é muito dessa estratégia de que o ataque, digamos, é a melhor forma de defesa. Então, eles conseguem ter alguns argumentos defensivos que, de certa forma, abrem uma brecha para que a gente tenha argumentos misóginos, anti-gays, antissemitas, islamofóbicos. E isso aparece muito na postura do Trump, né? Então é interessante como ele, por exemplo, parece que está sempre em campanha, mesmo sendo presidente. E quando ele é acusado de alguma coisa, ele geralmente desvia a atenção atacando alguma outra coisa que está no debate. Essa estratégia é muito presente na direita alternativa. Então as consequências, para a gente concluir, é que a gente tem um governo que não combate diretamente, digamos, o discurso de ódio, ele sempre coloca isso como uma questão secundária, ele parece que está o tempo todo em campanha, ele não tem uma plataforma, digamos, coerente, no sentido que a gente pode enxergar um direcionamento claro, então tem sempre mudanças de opinião. O argumento do politicamente correto está sempre ali presente, e na política externa você tem essa ideia de um nacionalismo basicamente econômico, mas também
de você recriar essa ideia de nação americana. Então, revalorizar as identidades religiosas, nesse processo você acaba tendo um discurso anti-imigrante também muito forte. Então, por isso, por exemplo, que uma prioridade do Trump é o famigerado muro separando os Estados Unidos do México, isso colocado como uma prioridade, ou seja, os Estados Unidos está se cercando para, entre aspas, refundar a sua identidade nacional. Isso é um argumento muito forte dessa direita alternativa. Muito obrigado, Ariel. Obrigado. Agora passo a palavra para Matheus fazer sua análise. Obrigado, Ayerbe. Prazer participar do Centro de Diplomacia, Ariel. E eu acho, sem dúvida, acho que é um tema inescapável para quem quer entender, para tentar compreender a atual conjuntura global. Sem dúvida alguma, essa ascensão desses movimentos de direita, de uma direita mais extremada, é uma questão inescapável. No caso dessa direita alternativa dos Estados Unidos, se a gente for pensar a partir de uma perspectiva mais crítica, acho que a primeira coisa, até chamando a atenção para um aspecto que o Ariel pontuou, é que a crítica a esses setores ela não está localizada somente no campo da esquerda, o que seria mais ou menos esperado, mas eles também são alvo de críticas de setores também conservadores. E parte da crítica desses setores conservadores vem justamente dessas posições que são mantidas por essa direita alternativa no sentido de contestar o politicamente correto, no sentido de que os conservadores tradicionais, por assim dizer, não se identificariam com essa agenda misógina, racista, homofóbica que muitas vezes esses setores dessa direita alternativa acabam encampando. E um outro aspecto que me parece interessante, olhando criticamente esses setores, é como essa direita alternativa não parece estar baseada em um programa muito consistente, seja do ponto de vista ideológico, seja mesmo do ponto de vista de propostas de ação de governo. Então, foi muito comum durante a campanha do Trump, ele fez várias promessas mirabolantes, promessas inexequíveis. Então, na hora de se perguntar, não, mas e como você faz isso? Não existe muito uma ideia de como se fazer, porque o programa ele é muito mais o slogan do que um conteúdo robusto, um conteúdo consistente. E também, além de não haver esse programa, no sentido de ações propositivas, mesmo do ponto de vista de crítica aos últimos governos, aos últimos anos, você tem uma crítica que muitas vezes parece mais rasteira, uma crítica que é mais estereotipada do que propriamente uma contestação mais consistente do que vem sendo feito nos Estados Unidos nos últimos anos. E tudo isso embebido por essa retórica que é, como também o Ariel pontuou, que vem marcada por, o que é interessante, que eles consideram que vem marcada por um direito, porque parece a forma como esses setores se posicionam é como se eles fossem detentores de um direito que parece vir basado em uma pretensa superioridade, para fazer essas piadas e fazer esses comentários que acabam sendo racistas, que acabam sendo misóginos, antissemitas, xenófobos, mas que são entendidos como um direito de uma, entre aspas, maioria silenciosa, como muitas vezes também se identificam. Era muito comum, por exemplo, nos atos de campanha do Trump, você tinha uns cartazes que diziam a maioria silenciosa está de pé apoiando o Trump, como se, na verdade, eles estivessem num processo de retomada daquilo que vem sendo tirado, que vem sendo usurpado desses grupos nos últimos anos. Então, eu acho que, para concluir, essa questão da ausência de uma consistência ideológica e mesmo programática, eu acho que é o que chama mais atenção quando a gente olha para essas análises que enxergam essa direita alternativa de um viés mais crítico. E na ausência dessa agenda mais consistente, eles acabam, enfim, recorrendo a todos esses expedientes que a gente citou no sentido de opor-se ao politicamente correto. Nós tivemos duas visões
que, apesar de trabalhar com perspectivas opostas sobre esse fenômeno da chamada direita alternativa, foram, além de ricas, bem complementares, porque situaram muito bem a ideia de que é um setor radicalizado, né, que reivindica um espaço, que é outsider com relação ao conservadorismo tradicional enraizado no establishment, né, e que apela para um comportamento radical que apelou para bandeiras que teoricamente eleições anteriores seriam contraproducentes para o eleitorado, xenófobas, anti-imigrantes, contra o politicamente correto, mas que acabaram tendo um peso favorável na eleição do Trump, né? E esses setores, né, não têm um ideário coerente, né? São setores que apresentam mais bandeiras, palavras de ordem, slogans, né? Mas que estão tendo um peso importante, não tanto na administração da economia do governo Trump, mas em termos das medidas mais chocantes, né? E que geram maior impacto na questão migratória, por exemplo. E nessa segunda parte, nós vamos ter justamente uma visão dos dois convidados, comentando a partir das suas opiniões, suas perspectivas, né, qual é o lugar dessa direita no atual processo político dos Estados Unidos e sua influência internacional. Lembrando que na primeira parte, cada um apresentou uma visão, né, sistematizou uma visão favorável ou crítica, e agora eles colocarão sua perspectiva particular sobre o fenômeno. Eu acho muito interessante essa ideia de guerra, né, que o Aerbi colocou. Ou seja, a direita alternativa se mobiliza para uma guerra, né, uma guerra com vários inimigos, tanto inimigos domésticos quanto inimigos internacionais. E também é interessante lembrar que a trajetória conservadora americana trabalha muito com esse conceito de guerra. A gente falava muito em guerra cultural, por exemplo. Mas a diferença dessa guerra que essa direita alternativa fala hoje, do conceito de guerra cultural, é que a guerra cultural ela tinha uma polarização cujo inimigo era muito o Estado secular, né? Essa ideia de que os Estados Unidos tinham instituições seculares, que a sociedade seria secular, portanto mais liberal. Então eles queriam que os Estados Unidos se afirmasse como uma nação cristã, uma nação com valores religiosos, portanto mais conservadores. Nesse momento, a guerra da direita alternativa é muito mais, me parece, com um discurso instrumental contra as próprias instituições liberais, né? Então, a democracia entra em xeque, a divisão dos três poderes, principalmente o papel, por exemplo, de investigação, né? É interessante como o Trump desqualifica a investigação do FBI, desqualifica colocações de alguns juízes, né? Essa postura é muito nova na trajetória dos Estados Unidos, né? Se a gente for comparar com a guerra cultural, o debate era muito mais assim, se tal emenda deveria ser escrita daquele jeito, ou se não deveria colocar um termo mais reafirmando os valores religiosos, né? Não era contra as instituições como a gente vê agora. Agora, um outro paralelo que eu acho interessante, se a gente lembrar dos neoconservadores, que foi um movimento também dentro do conservadorismo americano, os neoconservadores eles tinham aquelas pequenas publicações que muitas vezes eram pouco lidas, né? Aquelas publicações restritas a um círculo intelectual bem restrito. E hoje em dia a gente tem os blogs, que às vezes também são bastante restritos, né? Só que a diferença é que dentro da direita alternativa você tem um espectro de movimentos amplo, que os neoconservadores não acontecia. Os neoconservadores eles tinham uma espécie assim, de linhagem intelectual bem definida. Na direita alternativa você tem blogs que são mais neonazistas, blogs conspiratórios, blogs antifeministas. Então
os grupos se formam a partir dos temas, né? É uma estratégia diferente. E por fim, eu acho que uma característica importante que a gente precisa falar e não falamos ainda é o papel da Rússia nesse processo todo. Tanto no sentido que a Rússia é vista como um modelo positivo para esse movimento, como sendo um país que se afirma como nacionalista, que se afirma como tradicionalista, mas também é um país que financia essa mudança de cultura digital que os Estados Unidos e a Europa estão passando. Então, a Rússia tem dinheiro para financiar blogs, para contratar atores, contratar personalidades que eventualmente vão desempenhar esse papel crítico que pode eventualmente assim, destruir as instituições americanas. Eu acho que esse que é o grande horizonte que está colocado para esse movimento. Então, o maior risco que a gente tem com a direita alternativa é dos Estados Unidos se transformar num país não liberal, né? E aí a democracia se compromete e, eventualmente, a gente vai ter que repensar os Estados Unidos como essa nação que o Herbie colocou, digamos assim, que representa o Ocidente, essa herança judaico-cristã, etc. Tudo isso iria se perder com a ascensão dessa direita alternativa. Obrigado. Muito obrigado, Ariel. Agora passo a palavra para o Matheus. Obrigado. Eu acho que, tentando entender esse fenômeno, um ponto que merece ser discutido, a meu ver, é justamente a forma como tem se organizado a reação a ele, como tem se organizado a crítica. Efetivamente, se trata, assim, de um grupo, por exemplo, que defende mais slogans do que programas, por exemplo. O problema é que isso não pode ser tomado como licença para que a crítica a esses grupos também seja feita através de slogans e não através de programas. Então, eu acho que hoje, quando a gente, observando, por exemplo, no monitoramento que a gente faz no Centro de Diplomacia, a gente percebe que muitos veículos de imprensa que são mais afinados a uma ideologia de centro, ou talvez até mais à esquerda, tendem a tratar a direita alternativa, às vezes, de uma forma um pouco excessivamente caricata. É comum, por exemplo, dizer que esses xingamentos, essas posições contra o politicamente correto, na verdade, refletem indivíduos que são fracassados nas suas vidas pessoais e que têm uma raiva reprimida e que querem, enfim, canalizar essa raiva para fora. Independentemente do mérito disso, não me parece que seja a crítica mais saudável, a crítica mais necessária a se fazer. Eu acho que esse movimento da direita alternativa, essa repercussão que eles vêm ganhando nos últimos anos, e acho que a menção que o Ariel fez à internet é fundamental, porque a militância, por assim dizer, ela se fez essencialmente pela internet. São pessoas que essencialmente têm a internet como seu primeiro espaço, ele é o espaço prioritário de difusão das suas ideias. A ascensão desses grupos está muito relacionada a um sintoma social também, está muito associada a um determinado estado de coisas da sociedade dos Estados Unidos, e me parece que uma crítica consistente a essa direita alternativa deveria partir desse diagnóstico e da tentativa de oferecer propostas concretas dentro desse quadro, quer dizer, dentro de uma agenda específica que pudesse tentar alterar e trabalhar sobre esse quadro que está posto. Então, e que, curiosamente, tende a ser ligado a bandeiras que estão mais vinculadas ao campo da esquerda. Então, eu acho que cabe uma reflexão de um ponto de vista de esquerda mesmo sobre que as condições objetivas estão propiciando que esse tipo de movimento esteja ganhando o peso que vem ganhando, e não apenas ficar numa crítica que é superficial e que acaba sendo, às vezes, mesmo caricata. O espaço virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais.
Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública. Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas seções Opinião e Podcast. Os programas de debate discutem em cada edição as diferentes opiniões da conjuntura internacional. Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.unesp.br/semdiplomacia. Muito obrigado, Matheus. E nos comentários finais, tomando como referência o que foi colocado pelos colegas, nós vemos que, no caso dos Estados Unidos, é um país que está, nos últimos anos, crescendo economicamente, baixo desemprego, uma situação estável. Os grandes problemas do terrorismo, do fundamentalismo islâmico não se manifestam no território dos Estados Unidos da mesma forma como se manifesta na Europa, por exemplo, ou no Oriente Médio. Como disse um cientista político de relações internacionais, Joseph Nye, é mais provável que você morra nos Estados Unidos vítima de um raio ou de um atentado numa escola ou no trabalho por um norte-americano do que vítima do terrorismo islâmico. E quando a gente vê esse discurso radical da direita alternativa, ele está inflacionando problemas, que talvez em outros locais, na Europa ou no Oriente Médio, sejam de fato mais graves e se justifique não esse tipo de ideias, mas a polarização em torno dessas temáticas de imigração, de conflito, de terrorismo. E nos Estados Unidos a direita alternativa está magnificando uma situação que teve sucesso em termos eleitorais com a vitória de Donald Trump, mas de fato não se vê um ideário que seja catalisador de uma opinião pública enraizada no país. É mais um fenômeno eleitoral conjuntural. Mas, no entanto, tem seus perigos. A questão que Ariel estava mencionando da Rússia, por exemplo. Na visão de Stephen Bannon, que é o principal articulador da direita alternativa e que é assessor principal de Trump, o mundo vive uma guerra entre o Ocidente judeu-cristão e o jihadismo islâmico fascista, nas palavras dele. E frente a essa guerra de civilizações, questões menores, quando ele se refere no caso da Rússia, ele diz assim: sim, lá é uma cleptocracia, um governo que busca projetar um império russo, mas temos que pensar que isso pesa menos do que o fato de Putin ser um nacionalista, num país cristão ortodoxo, e que defende valores civilizacionais próximos com relação ao inimigo comum. Então, digamos que está se maximizando um conflito que, de fato, não é o que marca as relações internacionais e a ordem mundial. São conflitos que existem, mas não são o grande conflito do mundo como essa direita alternativa tenta interiorizar dentro dos Estados Unidos. Então, é muito interessante as visões que foram colocadas, porque em vários programas que nós vamos fazer sobre esse tema, inclusive Europa, América Latina, Brasil, não é um fenômeno que seja expressivo de contradições que tenham aflorado nos Estados Unidos em termos ideológicos. Essa direita alternativa é mais um fenômeno conjuntural, que ganhou espaço com Donald Trump.
creio que essa é uma conclusão que nós podemos tirar, né, com relação ao debate desse programa. Muito obrigado.